E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, ando meio sumido, né? Então, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu tirei férias agora há pouco tempo, né? E eu tava já com uma sinusite mal curada. E nessas férias, né, que eu fiquei 4 dias na praia, eram 4 dias de sol, calor, né, de praia, você pensa assim, nossa, vou ficar legal, vai acabar de vez com a sinusite. E aí, você dorme os 4 dias com ar-condicionado no quarto do hotel na cara, e enfim, né, eu voltei pra casa, voltei com a sinusite ainda mais atacada do que estava antes. E isso, vamos dizer assim, me fez nos últimos dias passar por uns perrengues assim bem complicados. Eu nunca fiquei com a sinusite tão atacada como ela ficou nesses últimos tempos, né? Tô até tomando um remédio que foi uma recomendação de uma colega que também sofre muito de sinusite, e comecei ontem para ver se finaliza de vez, né? Mas entre esses meios tempos eu tenho feito lavagem no nariz, tenho usado Vick, enfim, tenho feito uma coleção de delícias de coisas, né? Que são extremamente agradáveis para limpar essa região, né? Só que não. E então, por conta disso, nos últimos dias o canal andou um pouco mais parado. Na última semana acabou que não teve vídeo, né? E hoje então eu tô retomando, tá? Ainda tô meio fanho, mas tá dando pra falar. E aí, no dia de hoje, né, o vídeo de hoje, eu vou retomar aquele programinha que eu tava fazendo aí com aula para iniciantes, né? Falando sobre chakras. Você sabe o que é chakra? Não sabe? Então, bora comigo pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, tá? Os chakras, pra gente saber e entender mesmo sobre eles, a gente tem que entender primeiro o que eles são, tá? Os chakras, basicamente, eles são vários pontos espalhados pelo nosso corpo, tá? Se a gente tivesse todo mundo a chamada visão espiritual ou a terceira visão ativa o tempo inteiro, e pudesse olhar e enxergar como são os chakras de cada pessoa, a gente veria as pessoas na rua e vários pontinhos luminosos espalhados pelo corpo inteiro, em formatos circulares, alguns menores, outros maiores, né? Alguns são bem grandes, e esses pontinhos luminosos, eles têm o formato, vamos dizer assim, de pequenos ventiladorzinhos, como se fossem mini exaustores, tá? Então, se a gente olhasse para o corpo físico das pessoas e pudesse enxergar o corpo energético através dele, a gente veria esses pequenos pontos, que são pequenos exaustores, alguns girando no sentido horário, enquanto outros estariam girando no sentido anti-horário, tá? Que são o que iriam polarizar a energia do corpo, trabalhando alguma coisa no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual, no nosso organismo, na nossa psique e assim por diante, tá? Eu gosto de dar como exemplo, para quem já assistiu o Matrix, né, aquele primeiro filme do Matrix, se bem que parece que agora nesse último filme do Matrix a cena se repete, né? Eu ainda não assisti, mas ao que parece a cena se repete do primeiro filme, né, que é aquele momento onde o Neo ele desperta do seu sono lá no filme para o mundo real, e aí ele tem vários plugs, né, pelo corpo inteiro, e aqueles plugs estão fazendo a comunicação entre o meio externo através das máquinas, né, que no caso são que controlam as pessoas, e o organismo interno,
das pessoas. Aqueles buraquinhos, aqueles vários pontos do corpo seriam então, portanto, os chakras. Bom, deu para entender, né? Beleza, mas desses vários chakras que nós temos no corpo, tá? Fazem um total, se eu não estou enganado, de 132 chakras, tá? São no total, pelo corpo inteiro, inclusive nas extremidades, que é a palma das mãos e sola dos pés, tá? E esses chakras da palma da mão e da sola dos pés, eles têm polaridade energética, então, ou seja, existe o campo eletromagnético positivo, de carga positiva, e existe o campo eletromagnético de carga negativa, que são ligados aos lados do corpo, lado direito e lado esquerdo, tá? Isso não se altera independentemente de você ser uma pessoa que você seja destro, canhoto, amarelo, azul, verde, vermelho, índio, enfim, tá? Você vai ter o lado do corpo como lado da energia negativa, enquanto o lado direito do corpo vai ser o lado da polaridade da energia positiva, tá? E aí as polaridades da palma das mãos e da sola dos pés do lado direito vão ser de polaridade positiva, portanto atração, enquanto os do lado esquerdo do corpo vão ser de polaridade negativa, portanto repulsão, entenderam? Beleza, isso é importante para principalmente quem digamos aí, terapeuta também de cura ou curadores, né? Pessoas que trabalham com cura, porque sabendo disso você sabe também que se você usa o lado direito, né, a mão direita, por exemplo, para irradiar energia, você vai irradiar, mas você também está ali propenso a receber energia. E se você é um curador, você está fazendo uma irradiação de energia, pressupõe-se, claro, que a pessoa que está recebendo não está tão bem. Então, você vai receber dela energias ruins e de doença, enquanto você vai estar doando. Se você quer evitar esse tipo de processo, utilize apenas a mão esquerda para doação, que é a mão ligada à repulsão, energia negativa do corpo. Então ela não vai absorver, porque esse chakra apenas ele repudia a energia, ok? Isso é uma coisa bem simples, mas que nem todo mundo fala, então eu achei pertinente falar, né? Mas, como eu falei, esses variados chakras, eles têm cada um uma função, alguns controlam algum órgão em específico, o bom funcionamento do órgão, o próprio sistema nervoso central, alguma coisa desse tipo. Mas existem 7 chakras que eles ficam aqui nesse meridiano central, né, como se fosse cortando o corpo ao meio, assim, nessa linha reta no corpo, que são os chamados chakras principais, tá? E esses chakras são chamados de principais por alguns motivos. Primeiro, porque eles são os maiores entre todos os outros chakras. Segundo, porque eles sozinhos controlam entre 80% a 90% da manutenção da parte energética, da parte física e da parte de saúde, da parte emocional, né? Parte física é saúde e tal, e a parte emocional do indivíduo, fazendo assim, portanto, com que, digamos, os outros chakras sejam livres para fazer algum trabalho específico ou alguma situação específica que é muito mais voltada para algum campo da mediunidade, por exemplo, ou, como eu falei, a própria regulamentação de um órgão específico e assim por diante, beleza? Vamos então falar sobre os 7 chakras principais, quais são os seus nomes e onde eles se localizam. Pois é, galerinha, chakras. Tem uma piada interna sobre chakras. Toda vez que eu falo sobre chakras eu me lembro disso.
né? Quem me conhece aí há mais tempo, né, já está seguindo o canal há um tempo, sabe que eu sou terapeuta aí há uns bons 20 anos já, né, uns bons 20 anos. E eu viajo muito a trabalho, né, eu atendendo as pessoas em vários locais e tal. E há alguns anos atrás, né, quando eu comecei esse processo de viagem, um dos primeiros locais que eu fui foi em Vitória, Espírito Santo. E, gente, com certeza deve ter alguma coisa diferente em Vitória, sabe? Eu acho que só o Espírito é santo, porque as maiores loucuras, as maiores doideiras, as maiores coisas mais inusitadas aconteceram comigo enquanto eu era terapeuta em Vitória. É claro que aconteceram coisas inusitadas em outros locais também, sabe? Como em Santos, no Rio de Janeiro também. Mas em Vitória o bagulho é louco, vamos dizer assim, sabe? Eu tenho um probleminha. E em Vitória aconteceram muitas coisas engraçadas. E todas as vezes que eu falo sobre chácara, né, isso me remete a uma piada interna que aconteceu nos primeiros atendimentos em Vitória. Anos atrás, né, há quase 20 anos atrás, eu estava em atendimento e e aí durante o atendimento geralmente eu faço algumas explanações, né, para a pessoa entender como funciona o próprio processo do atendimento. E entre essas explanações eu acabo falando um pouquinho sobre chakras, que é um conceito bem básico de energia, mas que as pessoas algumas vezes têm lá as suas dúvidas, têm lá os seus, digamos, seus conflitos de entendimento e tal. Mas eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse pegar uma pessoa que fosse me dar a resposta que me deu, sabe? E aí eu lá durante o atendimento perguntei pra menina, né, sobre portais, ela sabia o que era, ela falou que não, sobre aura. E aí quando eu cheguei nos chakras eu falei, você sabe o que são chakras? E aí ela falou que sim, sabe? Mas sabe aquele sim de alguém que você tá olhando na cara da pessoa e você está percebendo que assim, não, ela não sabe nada, ela não sabe o que é, sabe? E aí, eu percebendo isso, né, eu falei assim, você tem certeza? E aí a pessoa me responde assim, são fazendas, não são? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? E aí eu dei um grito na cara da garota, que quase que eu entortei a cara dela, né? Comecei a rir. É... Esse é o tipo de terapeuta que eu sou, tá, gente? Eu dei uma risada na cara da garota que acho que ela entortou de vez ou desentortou. E eu falei, não, é chácaras, não são chácaras. Né? Só faltei chamar ela de retardada, coitada da garota. E aí eu expliquei, né? Mas assim, eu acho que, claro, ninguém é obrigado a saber, mas chakras são, vamos dizer assim, dentro dos conceitos de energia, uma das coisas mais simples a se falar e uma das coisas mais faladas nos últimos tempos, sabe? Então, assim, até desenhos utilizam muitas vezes dos chakras para falarem, né, sobre a movimentação de energia e coisas do tipo. O próprio Naruto é um exemplo disso e outros desenhos japoneses e tal. Mas o chakra, ele em si, tá? O seu funcionamento, o que ele é, como ele atrapalha ou ajuda a nossa vida, é muito fácil de ser entendido, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Chakras, o que são? Ao contrário do que muita gente possa imaginar, a contagem dos chakras ela não começa de cima para baixo, mas de baixo para cima, tá?
Então, porque toda energia ela é ascendente, espiral e ascendente. Então, a contagem dos chakras ela começa de baixo para cima, fazendo assim com que o primeiro chakra, na verdade, seja o chakra básico, tá? Eu vou deixar uma figura de imagem aqui para vocês. O chakra básico, ele fica na base da cintura, tá? Mais ou menos ali na altura da pubis, aonde fica o osso sacro no lado contrário do organismo. E ele basicamente é responsável pela energia de Kundalini, ok? E o que é a energia de Kundalini? A energia de Kundalini ela é talvez a mais importante do nosso corpo para os dias de hoje que nós estamos vivendo, que é um dia de ascensão e iluminação, tá? Onde a energia de Kundalini sozinha é responsável por 3 coisas de grande importância, tá? A primeira delas é a manutenção da saúde física. Quando essa energia está circulando da maneira correta, ela vai fluir através desse meridiano central, onde ela vai passar então por cada um dos 7 chakras, e aí ela vai chegar até o frontal, e quando ela chegar aqui, ela tende se sutilizar, tá? E se transformará então em uma outra energia que deixa de ser a energia de Kundalini, deixa de ter a sua coloração natural, que é uma coloração vermelho terroso, meio cor de barro, tá? E passa a ter uma coloração prateada. Essa energia é a energia de 4ª dimensão, cujo qual a gente chama de energia vibracional ativa. Quando ela chega no frontal, ela estabiliza então os 3 corpos principais do ser humano, que é o corpo mental, espiritual e físico. Ela amplia todas as suas capacidades energéticas, então mediunidade, paranormalidade, todas as coisas voltadas à intuição, a energia de Kundalini, quando ela está nesse formato mais sutil, ela amplia muito, tá? Isso não quer dizer que se a sua energia de Kundalini não circula adequadamente, você não vai ter intuição ou você vai ser uma porta. Mas essa sua intuição poderia ser muito mais assertiva, poderia ser muito melhor se essa energia estivesse circulando dessa maneira, que é a maneira correta, tá? A energia de Kundalini também é responsável direta pela manutenção da saúde física, pois, como eu falei, quando ela passa por esse meridiano central, ela estabiliza ali corpo mental, espiritual e físico, que são os corpos principais nossos. E claro, se esses 3 corpos estão em harmonia, dificilmente você vai ter algum problema de saúde, dificilmente você vai ter algum entrevero na sua saúde, tá? E ela também é responsável direto pela área de relacionamentos. Quando essa energia está fluindo, né, como eu falei, ela vai chegar ao meridiano central, ela vai chegar através do meridiano central no frontal, mas se ela não flui da maneira como deveria, ela volta para o chakra básico e ela fica magnetizando essa região, tá? Que simboliza a área de relacionamentos no ser humano, tá? A região da pubis ali, ela simboliza relacionamentos, tá? Inclusive, muitas vezes, por conta disso, erroneamente, essa energia de Kundalini ela é chamada por muita gente de energia sexual, tá? Sendo que ela não é uma energia sexual, ela é uma energia vibracional. O que isso significa? Que dependendo da vibração que você der a ela, você pode moldá-la, ela é como um plástico, sabe? E pode ser feito várias coisas com ela, e inclusive ajudar no próprio processo de despertar e iluminação de um ser humano, né? Como Buda, como Gandhi, como pessoas que atingiram a iluminação. E seria muito pequeno e primitivo colocar essa energia apenas como uma energia sexual. Acontece que como ela influencia relacionamentos e ela tende a magnetizar a área que simboliza relacionamentos, muitas vezes nós seres humanos somos realmente muito sexuais mesmo e tal, a gente acaba pegando e dando essa conotação, mas isso é só uma má interpretação do que ela verdadeiramente é. E como muitos desses conhecimentos muitas vezes nem sequer são da nossa cultura, eles vêm de fora, né, de outras culturas, de outros povos, chega aqui no nosso país, sofre algumas adaptações,
essa é uma adaptação muito mal feita sobre o que é a energia de Kundalini. Beleza? Próximo chakra. O próximo chakra principal é o chamado umbilical, tá? O nome já diz tudo, né? Ele se localiza ali na região do umbigo, bem em cima do umbigo. E o chakra umbilical, ele basicamente é o responsável direto, vamos dizer assim, pela manutenção da relação humana entre você e família, tá? É muito difícil o chakra umbilical se desestabilizar por algum motivo que não seja relevante ou pertinente a relações familiares, tá? Sendo assim, o chakra umbilical, ele é um dos chakras que menos dá trabalho, vamos dizer assim, pra gente, né? É claro, salvo o fato daquelas pessoas que são pessoas que têm problemas graves com relações familiares conturbadas e tal. E aí essa pessoa, ela não tem um chakra umbilical, ela tem um buraco ali, né? Tipo um buraco negro que fica sugando tudo, basicamente atrapalha todo o resto do andamento, do bom andamento energético do corpo dela. Não, nada também que não possa ser resolvido, mas acaba dando um pouco mais de trabalho, principalmente pelo fato de que o chakra umbilical, sendo logo o primeiro chakra depois do chakra básico, se ele estiver extremamente desestabilizado, a sua energia de Kundalini fica travada ali, né? Ela não passa pelo bloqueio que vai ter no chakra umbilical. Isso pode gerar uma série de problemas, acúmulos de toxinas, problemas de saúde, inclusive, né? Da cintura para baixo, o que é bem potencialmente problemático. Vamos então para o terceiro chakra, que é o plexo solar. O plexo solar, que fica basicamente bem na boca do estômago aqui, sabe? Onde acaba as costelas, no final do externo. O plexo solar é um dos chakras mais importantes do nosso corpo, tá? Porque ele é o responsável direto pela alimentação energética do seu corpo, ou seja, ele é basicamente a sua tomada, é o que faz com que a troca de energia aconteça, né? A forma de absorção energética que você tem entre o meio ambiente e as pessoas com quem você convive, e a forma de expulsar essa energia, ela é regulada pelo chakra plexo solar. E se esse plexo solar se desestabiliza, isso leva você rapidamente a adoecimentos. Por quê? Porque a forma como você absorve energia e como você se livra dela estão danificadas, né? E uma vez que isso, vamos dizer assim, que é uma das coisas principais do corpo humano, fica desestabilizada ou danificada de alguma maneira, certamente você vai passar por alguns percalços aí a nível de saúde, tá? Geralmente, quando o plexo solar apresenta algumas desestabilizações, né, como lentidão, por exemplo, no seu funcionamento, e aí ele passa a polarizar menos energia do que o que deveria, as pessoas tendem a ter problemas muito sérios, por exemplo, de conseguir ficar acordadas, são pessoas muito sonolentas, dormem por facilidade, sabe? Parece até galinha, dorme sentado, dorme em pé, sabe? Encosta num lugar, já está dormindo. Isso é por quê? Porque o nível de eletricidade corporal dela, que está circulando pelo sistema nervoso central, é tão baixo, e o plexo solar não está polarizando a energia da forma adequada como deveria, que o corpo entra nesse estado de entorpecimento para tentar poupar energia, como se fosse um celular em modo de baixa bateria, sabe? É um saco, diga-se de passagem. Quando você entra nesse processo de desestabilização, não é difícil de resolver, tá? Mas é um saco porque a pessoa, ela basicamente passa a vida quase que toda dormindo, né? Não faz nada da vida, quando vê o tempo já passou, então é bem ruim. Inclusive é por isso que conforme a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai envelhecendo, a tendência é que a pessoa mais velha, ela vai dormindo mais, porque o funcionamento do chakra, né, do plexo solar dela já não é mais o mesmo, até porque o corpo já vai estar cansado, já não é mais o mesmo,
então já não requer também tanta quantidade de energia, né? E aí a pessoa mais velha acaba dormindo mais. E eu tenho até uma frase que eu digo que é uma frase horrível, eu sei, né? Mas eu digo que é porque você tá ali já treinando para morrer, né? Então você acaba dormindo mais mesmo. Filha da puta. Tá, o próximo chakra é o chakra cardíaco, tá? Como o nome já diz e sugere, ele fica aqui bem no meio do externo, no centro do corpo, basicamente no centro do peito, na altura do coração. O chakra cardíaco, ele é um dos chakras hoje em dia, nos dias atuais, que mais dá trabalho, mais dá problema para as pessoas, tá? Se você é uma pessoa normal e você não tem o seu chakra cardíaco desestabilizado, das duas uma, ou você é uma pessoa que não se importa com nada, ou você é psicopata, tá? Por quê? Porque o chakra cardíaco é basicamente o chakra responsável pela parte emocional do ser humano. E os dias de hoje não é muito difícil a gente ter aí desestabilizações emocionais. Pelo contrário, né? Tem muita razão para a gente ter aí desestabilizações emocionais. É o salário do brasileiro, é o governo que não ajuda, enfim, é muita coisa, tá? Tanto que nos últimos anos, né, nos últimos tempos, as doenças emocionais, né, como inclusive a depressão, ela tem permeado aí grande leque, né, da sociedade, sendo cotada como a doença do século, né? As doenças emocionais, e entre elas a depressão, são cotadas como a doença do século pelo fato do emocional do ser humano nos dias de hoje não ser algo tão fácil de se manter regulado, né? Isso levando em consideração de que, sim, a nossa geração, quando eu digo nossa geração, me refiro a essa geração que pegou o final dos anos 80 e o início dos anos 90, né? Que é uma geração, digamos, que foi meio que criada ali como guerreiros, né? A gente apanhava por qualquer motivo, não podia chorar. Quem não lembra aí, né? Você apanhava por alguma coisa dos pais, aí você ia chorar, falei, engole o choro, você não podia chorar, né? Você ia fazer um passeio com os tios, você ia lá atrás, atrás do banco de trás do Fusquinha, né? E ninguém nunca morreu, e não tinha cinto de segurança, não tinha nada disso, sabe? Então, assim, a gente foi meio criado como uns guerreiros, assim, para ver se você sobreviver. Você chegou ali nos 20 anos, não morreu, você não morre mais, só vai, sabe? Então, era diferente, a gente tinha um condicionamento emocional diferente, as brincadeiras eram diferentes. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, tá, gente? Mas quem não vai lembrar, sabe, dos problemas que a gente tinha na escola, sabe, com os amigos, aí você, prometia briga, e às vezes brigava na rua e tal, às vezes nem brigava, lá fora eu te pego, e não ficava por isso mesmo, sabe, mas as coisas se resolviam, a gente tinha um emocional que a gente conseguia resolver as coisas, e essa geração mais nova, mais moderna, ela é meio protegida, né, emocionalmente, de muitas maneiras. O sistema levou os pais, né, a própria educação nos dias de hoje, a forma como as crianças são tratadas, elas têm muito mais direitos do que deveres, vamos dizer assim, a acabar tendo uma fragilidade emocional muito grande. Então essa geração atual de pessoas, né, de jovens e jovens adultos, são pessoas completamente despreparadas emocionalmente. Mas por quê? Porque elas vêm de uma geração onde elas não passaram nada, de nenhum tipo de aprendizado para lidar com o mundo lá fora. E aí quando elas chegam lá fora e elas veem que o mundo não é cor-de-rosa como foi pintado para elas, não é um conto de fadas, não é como a série que ela gosta, ela tende a se decepcionar. Né? Hoje em dia, o que mais a gente vê são jovens, adolescentes, crianças, inclusive, querendo começar do alto já, sabe? Falando sobre serem líderes de uma empresa, sabe? Não sabe fazer nada. Nunca lavou um prato na vida, mas quer ser líder de uma empresa, ou quer trabalhar na Google, sabe?
Eu não estou dizendo que isso também está errado, tá? Todo mundo tem aí que ter, digamos, os seus sonhos, as suas pretensões e tal, mas eu acho que uma coisa é certa, né? A gente não começa uma casa pelo telhado. Então, se você não começa uma casa pelo telhado, você não pode dizer que você vai começar lá no salão de festa, sendo que não tem nem o alicerce, entendeu? E isso leva a um desapontamento em massa, isso leva as pessoas a cada dia mais se frustrarem. Por quê? Porque não estão preparadas, não querem se preparar e não estão preparadas, e acabam não estando também preparadas para lidar com o resultado, que é o quê? A resposta dessa equação do não estou preparado, mas quero fazer. E aí, enfim, dá ruim. É isso. O penúltimo chakra, né? Ou, na verdade, antepenúltimo, na verdade, né? O chakra laríngeo. Percebam que os nomes, tá, gente? Eles são todos dados e colocados de forma a fazer com que você, meio que pelo próprio nome do chakra, você já tenha uma menção de aonde é a localização desse chakra, tá? E assim, sabendo sobre a localização desse chakra, você também tem ali uma leve noção do que ele faz ou de qual a sua representatividade. O chakra laríngeo se encontra aqui na garganta, tá? Bem nessa região, aonde seria a laringe. Nossa, olha que fenomenal. O chakra laríngeo se encontra na laringe, umbilical no umbigo, cardíaco no coração. Pois é fácil, tá, gente? É só você pensar um pouquinho, claro, né? E o chakra laríngeo, ele tem duas, na verdade, três conotações muito importantes. Ele é um chakra meio polivalente, tá? Dentro do campo etérico, ou seja, dentro da espiritualidade, ele tem como responsabilidade geral e direta a fala, a fluência. Ora, Pierre, mas como assim? Eu uso as cordas vocais para falar. Sim, mas eu digo, por exemplo, dentro da conotação espírita. Então, por exemplo, se você é um médium que você incorpora, se você é um médium que um espírito fala através de você, saiba que é o seu chakra laríngeo que ele está utilizando. Através de uma ligação feita, o que a gente chama de cordão de prata, o corpo energético desse espírito, ele liga-se a você aqui na altura do chakra laríngeo, e aí ele utiliza do seu chakra laríngeo para passar a informação que ele quer passar, para falar aquilo que ele quer falar, para dar o recado que ele quer dar, tá? Então, o chakra laríngeo, ele é responsável pela fala, primeiro de tudo, no que diz respeito aos anteparos espirituais. Segundo, o chakra laríngeo, ele trabalha diretamente junto com o cardíaco. Então, ele também ajuda, vamos dizer assim, na manutenção da saúde e principalmente na manutenção da saúde no que está ligado às condições emocionais, tá? Então, é por isso, por exemplo, que é muito comum quando a pessoa chega num nível de desestabilização emocional muito grande, estresse extremamente elevado, sabe? Quando ela está naquele momento que ela está totalmente surtada, a pessoa não conseguir falar direito. Ela fala meio nada com nada, sabe? Não sei se vocês já perceberam que a pessoa não consegue falar adequadamente, né? Ela não consegue se expressar. Por quê? Porque o chakra laríngeo dela naquele momento está tão desestabilizado que ela não consegue realmente se expressar, tá? E a terceira coisa que o chakra laríngeo polariza, como eu falei, é a saúde, é a manutenção do sistema imunológico, tá? Então, se o seu chakra laríngeo fica desestabilizado ao ponto de fazer com que seu sistema imunológico fique ruim, você começa a perder energia pelo chakra laríngeo e, consequentemente, a partir do momento que você começa a perder energia pelo chakra laríngeo, a sua imunidade ela só cai, tá? Seus glóbulos brancos vão lá para cima, os glóbulos vermelhos desaparecem, vira branco,
sabe? Fica uma bagaça só. Então, o chakra laríngeo, ele é muito importante, sim, tá? E é importante ter uma atenção especial a ele, principalmente por causa do fato da saúde. Próximo chakra. O próximo chakra e penúltimo é o chakra frontal, tá? O frontal que fica no centro da testa aqui, que é onde as pessoas chamam de terceiro olho, né? Ou terceira visão. Ele é responsável direto por algumas coisas também interessantes. Dentro da espiritualidade, o chakra frontal é o responsável pela terceira visão. Então, médiums, né, pessoas paranormais, que têm aí a capacidade de enxergar o que está além da capacidade normal do indivíduo, né, de enxergar o plano espiritual, de ver espírito, de ver, né, coisas que geralmente a maior parte das pessoas não veem. Elas estão utilizando o chakra laríngeo para isso, o chakra frontal para isso, tá? Existe apenas uma diferença na forma como esse chakra é utilizado entre a pessoa, por exemplo, que está usando a energia da mediunidade e entre a pessoa que estará usando a energia de paranormalidade, pois as glândulas pelo qual a energia passa são diferentes. No caso da mediunidade, a pessoa vai utilizar a pineal, enquanto no caso da paranormalidade, ela vai usar a pituitária também, tá? Então ela vai usar não só a pineal, mas também a pituitária. E aí isso, inclusive, faz com que esta terceira visão espiritual seja integralizada à visão física, muitas vezes para as pessoas paranormais, fazendo com que elas enxerguem com os olhos normais dela, tá? Isso é muito comum. O chakra frontal também é o responsável direto pela intuição, tá? A forma como a sua intuição acontece, a facilidade versus dificuldade de decodificá-la, tá? É também o responsável direto por situações como sonhos, premonição, lembrar de sonhos, coisas nesse sentido. Ele é o chakra talvez que está ligado aí às energias mais sutis, né? Que é a questão mesmo toda voltada para a espiritualidade mesmo, não tendo grandes conotações físicas, tá? Embora, por exemplo, dentro da parte física, ele seja responsável pelo labirinto. Então, a desestabilização do chakra frontal em grandes níveis pode levar a pessoa, por exemplo, a ter aí labirintite, o que é um problema bem sério, tá? Último chakra. O sétimo e último chakra fica bem no centro da cabeça, aqui no alto da cabeça, aonde a gente chama de moleira, se eu não estou enganado, né? Quando a criança nasce aqui é a moleira, né? Enfim, essa área é o chamado coronário, ou chakra da coroa, tá? Ele basicamente é o chakra principal e responsável no que diz respeito entre a sua ligação com o divino, com as energias superiores. É o chakra coronário quem vai fazer com que a enxurrada de energia seja maior ou menor sobre você, a ligação entre as energias superiores, né, entre o divino, entre as suas crenças, a sua fé, sejam maiores ou menores. É o chakra que é o responsável direto pela forma como você acredita ou desacredita nas coisas, tá? Ele que é o responsável por isso. E é o chakra que basicamente regula toda essa parte energética. É muito difícil ele se desestabilizar e não é muito recomendável deixar que qualquer pessoa mexa no seu chakra coronário. Porque como ele é o responsável direto pelo funcionamento geral de como funciona a energia no seu organismo, de como você acredita ou desacredita nas coisas, a sua fé, a sua ligação com o divino, pessoas mal intencionadas podem desregular o seu chakra coronário intencionalmente para fazer com que você perca toda a sua relevância, a sua referência de fé e coisas nesse sentido, porque aí você tropeça e vai virar mais um na multidão aí. Então, não é qualquer pessoa
que é recomendável vocês deixarem mexer no coronário. Ah, Pierre, mas como é que a gente vai saber quem é a pessoa que é recomendável mexer no seu coronário? Na dúvida, não deixa ninguém mexer, tá, gente? Agora, se você está num local, tipo, sei lá, um local que você sente segurança, a energia é muito boa, você se sente muito bem com aquelas pessoas, com aquele ambiente, com aquela doutrina, não tem problema, tá? Mas se você não conhece a fundo, se você tem desconfiança, se você tem primeira vez que você está indo naquele local e tal, não deixem mexer no seu coronário, beleza? Bom, gente, é isso, tá? O vídeo de hoje é realmente meio mesmo para explicar sobre os chakras e os seus funcionamentos, né? Acho que ficou bem detalhadinho e ficou até um pouco comprido o vídeo, né? Se você chegou até o final aqui, agora é aquele momento que eu peço para você deixar o seu likezinho aqui embaixo, né? Então, deixa o seu like, isso é muito importante pra gente, ajuda a fortalecer o canal e mostra pro YouTube, pro algoritmo do YouTube que o vídeo está sendo interativo, que as pessoas estão gostando, fazendo assim com que ele mande o vídeo para um número maior de pessoas. Se você chegou até aqui e não é inscrito, desce o botãozinho e inscreva-se, ou vem aqui no finalzinho, ó, do vídeo, você vai ver bem aqui no cantinho, tem uma marca d'água, que aí você pode passar o dedinho ali, ou o mouse, se você tiver no computador, vai aparecer o botãozinho de inscreva-se. E inscreva-se para você acompanhar tudo que a gente estiver postando aí. Marca o sininho de notificação também, que aí o YouTube vai sempre avisar para você quando tiver vídeo novo, porque o YouTube não avisa ninguém. Beleza? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo mais explicativo, mais de aula mesmo. Breve eu vou estar trazendo algumas novidades para vocês aí, tanto aqui no estúdio, né, de gravação, quanto algumas novidades no que diz respeito a essa parte de aulas, tá? Eu estou preparando um negócio legal para vocês aí. Então, estejam sempre nos acompanhando aqui nos nossos vídeos e também nas nossas redes sociais, beleza? Um abraço a todos, um bom restinho de quarta-feira e até a próxima. Valeu! Fiquem na luz.